Vamos lá, gente. Então, estamos começando aqui nosso encontro do Somos. Estava falando com o pessoal que estava aqui, que está aqui ao vivo, que nós estamos tendo duas agendas abertas por mês e a gente tem revezado em um encontro. O nosso foco é estudo, ensino e nós temos focado especificamente no estudo sobre a igreja. Está sendo muito especial. Se por acaso alguém não está acompanhando esse estudo, é, a gente está organizando essa playlist, está disponibilizando no grupo, e eu acho que vale a pena todos vocês acompanharem, né? Como agora está sendo praticamente um momento de estudo por mês, eu acho que vale a pena todo mundo tentar pegar até os anteriores para que você se atualize. Esse estudo é um estudo precioso que, assim, mudou significativamente a minha vida dentro do entendimento do que é a igreja. Em 2018, eu já apacentava pessoas há muito tempo, já vivia a vida da igreja há bastante tempo, mas eu nunca havia entendido a igreja dessa forma que nós estamos passando para vocês. Então, um encontro é o ensino, o estudo, e outro encontro a gente chama carinhosamente de partir o pão. Partir o pão baseado em Atos 2:42, onde os irmãos, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão, né? Então, partir do pão representa a mesa, representa a comunhão. Então, aqui nesses encontros do partir do pão, a gente está revezando nesse processo de estudarmos juntos, nesse processo de nós termos comunhão, de nós orarmos uns pelos outros. E o objetivo desse estudo não, né, desse encontro específico do Partir do Pão, além da gente, né, se edificar, da gente se conhecer mais, da gente poder criar mesmo esse vínculo mais profundo, o nosso desejo é que você também seja encorajado de fazer a mesma coisa aonde você está, na sua cidade, no seu trabalho, como família, porque esse é um tipo de encontro que é tão simples, tão precioso, que todo mundo pode fazer. Não é algo que depende de alguém liderando com uma grande, né, experiência, articulação, conhecimento teológico, não. É um estudo onde normalmente a gente simplesmente lê junto e compartilha. Qual é o ponto principal desse encontro? Exercitar o espírito, né? Então, muitas vezes a gente participa de um encontro onde uma pessoa exercita o dom e todos os outros apenas consomem. Então, aqui é o inverso. Aqui eu quero ser apenas um facilitador para que vocês exercitem o dom de vocês, né? Então, hoje talvez eu pare um pouquinho porque o meu coração está queimando, mas eu vou tentar me segurar, tá? É, Beleza, gente. E vocês que estão acompanhando aí na gravação, também, por favor, me dê depois um sinal de vida, né? Não deixa eu saber se você realmente está acompanhando, até para eu saber se vale a pena manter as gravações, né? Para que vocês também sejam nutridos. Acaba que, obviamente, quem puder travar a agenda às terças-feiras, às 20 horas, é melhor, porque querendo ou não, quando você está ao vivo, a gente consegue olhar um no olho do outro, a gente consegue criar vínculo, né? Agora, quando eventualmente você só assiste a gravação, você está sendo nutrido, mas a gente não está se conectando. Então, encorajo também vocês, irmãos da gravação, travar aí 2 vezes por mês, pô, acho que vale a pena, hein? Tá bom? Gente, então é isso. Dito todos esses recados iniciais básicos, eu quero falar uma coisa, né? Ó, Boa noite. minha digníssima chegou. Deixa eu tirar aqui esse. Será que foi? Tirar esse fundo aqui. A gente está numa cortina aqui atrás. Foi. Ana Oliver na área. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, gente. Normalmente no encontro aqui do Partido Pão, a gente pega um capítulo inteiro, dependendo do tempo, a gente pega dois e a gente lê junto, tá?
Você pode fazer isso de forma sequencial a partir dos evangelhos, se você for fazer isso. Foi o que eu fiz durante bastante tempo, né? A Uhum. gente tinha um grupo de irmãos que a gente, né, fazia essa comunhão e a gente começou de Mateus e foi indo, né? Mas aqui com vocês eu quero ter a liberdade de ir pontualmente trazendo outros textos para a gente também explorar, tá? Então, eu brinquei falando que meu coração está queimando porque eu quero ler alguns textos junto com vocês sobre coisas que estão escritas, né, em cartas diferentes, né, em livros diferentes, mas que estão totalmente conectadas. Então, acho que isso vai edificar a nossa fé, tá bom? Então, eu separei aqui é, os textos, eu vou distribuir entre nós para que a gente leia, pode ser? A Ana só foi a única que não falou se ela consegue ler, até porque eu não perguntei, né? Mas me fala aí se você consegue, daí eu coloco todo mundo aqui. A gente só tem aquele exercício de tenta abrir o teu áudio só quando você for falar e depois você desflega. Daí a gente vai fazer, tá bom? Vou falar na ordem que aparece para mim aqui, tá? Ok. Então, vamos lá. Hebreus 11, Fabiano, consegue puxar aí? Vamos ler do 1, é, até o 4, tá? Já vou distribuir aqui para o restante, tá? Beleza, eu não vou ler por enquanto, daí a Eliane aparece para mim aqui. A Eliane, a gente lê Lucas 24. Deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lucas 24, do 13. Calma aí. Do 13 até o 23, tá? E daí a Cristiane Lima, Cris, já emenda do 24 é, até o 35. Repete o livro para mim, por favor. É, Lucas 24, tá? Então, Lucas 24, beleza. Então, a Ariane começa no 13, né? Então, a gente falou do 13 a 23 para facilitar. Ok, a Domênica, ela lê Mateus 5, do versículo 14 até o 16. Beleza? A Ana lê Efésios, do versículo Efésios 1, do 17 até o 18. Não, vamos ler até o 19. Pode ser? Beleza. E daí a Marcela lê Mateus 6:22. Show? Beleza, daí a Fabi que chegou, tudo bem, Fabi? E daí a Elaine a gente pega o compartilhar, pode ser? Olha, Domênica, que organização. Jesus amado, hein? Hebreus ficou com Fabiano, tá? Beleza. Então vamos lá, começa aí. Vamos fazer uma oração? Então pronto, já todo mundo vai funcionar aqui. Então Fabiane começa orando, vai. E daí a Elaine termina orando. Amém. Por Só esse que. momento, obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pelas conexões, Pai, que temos feito, Pai, no Espírito.
esteja conosco, que seu Espírito flua nesse estudo, nessa comunhão, nesse momento que estamos juntos a compartilhar a nossa vida entre os irmãos. Obrigado, Pai, por esse momento, pelas conexões e pelas mensagens que seu Espírito irá nos trazer. Amém. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Tenha liberdade. Amém. Vamos lá. Começa aí, Fabiano. Amém. Hebreus 11, do 1 ao 4, né? Isto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, depois de morto, ainda fala. Amém. Então, esse texto tem algumas traduções que essa parte onde está escrito certeza fala confiança. Ora, a fé é a confiança das coisas que se esperam. Então, só para trazer uma outra. Beleza. Então, vamos lá. Eliane. Lucas 24, do 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? Ele respondeu: eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres entre nós Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje e foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram como tinha visto, como tinha uma visão de anjo que disseram a eles que ele está vivo. Só até o 23, é isso? Prosseguindo, a Isso. partir do 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos.
que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Beleza. E daí no 35 fala, então os dois contaram o que tinha Vamos ver acontecido no Mateus, né? caminho. Jesus, quando ele Eu partiu, achei que era até o 34, desculpe. Então isso, os dois não, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. show, amém. Domênica. Mateus 5, né? 14 a 16. Vocês são, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Beleza. Daí, Efésios. agora, a Ana. Efésios 1, 17 a 19. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós. Cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo espiritual, celestial. Uau. Aqui também, né, a tradução bastante conhecida, onde no texto que a Ana leu fala sobre abram a mente, também a tradução pode ser abram os olhos do coração. Oro também para que os olhos do coração sejam iluminados. Beleza, então agora a Marcela, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Leu 23 também. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Beleza. Então tá, né? A gente leu aqui, né, textos distintos no contexto de momentos da história, né? Textos que foram escritos até por autores diferentes, que foram testemunhas oculares de Cristo, né? Mas todos falam sobre um ponto em comum. Fala sobre fé e fala sobre olhos. Então eu queria, né, que a gente tivesse esse momento de troca para que a gente possa refletir sobre esses aspectos, tá? Normalmente eu não gosto de ficar dando essa introdução ou trazendo aqui uma ministração, não é esse o intuito, mas como a gente está falando de textos diferentes, talvez valha a pena esse contexto, esse pano de fundo, né? A gente, quando, né, lê ou estuda sobre a fé, todos nós que somos cristãos temos muitas vezes assim, quase que já na memória esse texto, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, para a obtenção de um bom testemunho. E daí esse texto fala que pela fé entendemos que o universo é formado pela palavra, de maneira que o visível aconteceu pelo invisível, ou aqui pelas coisas que não aparecem. Então, novamente, aqui a palavra fé tem uma ligação direta com ver, né?
nesse caso específico, não vem, né? Ok. Em Lucas, né, quando a gente leu esse texto aqui sobre o caminho de Emaús, é um texto que eu até falei no Convergência, mas aqui também está falando sobre esse aspecto da fé. Por quê? Porque Cristo havia sido morto e ele foi ressuscitado. Ele, inclusive, tinha dito que ele seria morto e ressuscitado. Mas a gente vê que dois dos discípulos de Jesus, eles, em algum momento, perderam o quê? A fé. Miguel, desculpa. Tá me ouvindo? Eu tô. É que eu apertei o botão no aplicativo sem querer. Beleza. Então, eles perderam a fé, mas o Senhor volta, e daí, de novo, aonde a gente vê aqui essa palavra-chave relacionado, fala aqui, ó, né? O Senhor fala com eles, né? E eles, né, estavam com os olhos impedidos de reconhecer. Em outras traduções, fala, eles estavam como que, né, impedidos de enxergar. Então, novamente, os olhos. E daí, no final aqui de Lucas, de novo, a gente vê que quando o Senhor sentou na mesa, explicou sobre Moisés, né, e sobre toda a Escritura, e daí o Senhor pegou e, né, partiu o pão, nós vemos o que acontecendo? Os Os olhos olhos. foram abertos. Então, novamente, fé vinculada com olhos, né? Beleza. Daí a gente vai em Mateus 6, né? Mateus 5 primeiro. Mateus 5 é o Senhor falando aqui com quem? O Senhor estava falando claramente aqui com o quê? Com os discípulos, e ele estava falando sobre esse poder que nós carregamos, né? De gerar transformação no mundo. E ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo, Uhum. né? Então, sal da terra e luz do mundo. E daí, quando ele fala sobre ser luz do mundo, né? Ele fala sobre essa questão de, né, sermos iluminados. Daí fala, né, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Luz brilhe diante dos homens, né? Então, está falando sobre essa questão da iluminação, né? Da fé, enfim. Então, está falando da visibilidade, né? Então, tem uma ligação sobre isso, né? Efésios 1, quando, né, Paulo está falando para a igreja em Éfeso, ele está falando sobre essa questão de ação de graça em oração, e ele está falando de novo, desde que ouvi a fé que vocês têm, eu não paro de agradecer por vocês, mencionando vocês em todas as minhas orações. Então, ou seja, Paulo ele estava falando sobre aquela igreja em Éfeso e estava falando sobre a fé. E daí ele diz: olho para que os olhos do coração sejam iluminados. Então, a gente vê que fé tem uma ligação com os olhos, e os olhos têm uma ligação com luz, Luz. certo? Uhum. Olha que forte. Então, aqui em Mateus 5, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Talvez assim, a ordem para ficar até mais fácil seria Efésios vir antes de Mateus, né? No contexto de uma construção de entendimento. Porque fala que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Daí Mateus fala que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, de alguma forma, esses textos eles estão se combinando e está dizendo que o quê? Que a fé tem uma ligação direta com os olhos, que os olhos têm uma ligação direta com a luz, e quando essa luz brilha, boas obras são feitas. Também tem a ver com bom E testemunho, que né? tem a ver com, de novo, Hebreus 11, que fala da obtenção de um bom testemunho. O que que é a obtenção de bom testemunho? É exatamente as boas obras
que glorificam o Pai que está nos céus. Faz sentido? Gente, isso aqui não é ensino, tá? Eu só estou contextualizando e conectando tudo aqui para a gente poder ruminar. E daí, depois que fala, né, que essas boas obras glorificam o Pai, que faz muito sentido aqui falando que esses homens obtiveram um excelente testemunho, de maneira que o mundo não é digno deles. A gente chega em Mateus 6, que fala: os olhos são a lâmpada do corpo, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luz. De novo, olho vinculado com a luz. Mas fala também o inverso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está onde? Dentro Dentro de de você. você, são trevas. Então, em outras palavras, se a luz que está dentro de você não brilhar, quão trevas vai ser? Quão apagado vai ser? Então, olha como existe uma construção de Deus aqui relacionado à fé, né? Então, gente, agora eu queria abrir para a gente começar a trocar, né? Por quê? Porque, né, existe a fé, que é a base daquilo que nós cremos. E a fé, ela está ligada com esses olhos e com essa luz. Então, eu queria provocar vocês aí para que vocês agora separem um tempo para compartilhar quais pontos que vêm dentro de vocês quando vocês começam a ver essa conexão da fé com os olhos, com a luz, com as obras, com o Pai ser glorificado. O que que vem? Queria começar a ouvir vocês. Quem pode começar a compartilhar? Posso falar? Com certeza. Marcela, esse versículo pelo qual o Fabiano começou foi o primeiro que me chamou a atenção. Foi esse, a partir dos olhos que eu li. Porque, assim, sem fé é impossível, né? Ver a Deus e agradar a Deus, porque as coisas do reino dos céus são totalmente diferentes das nossas. E se a gente não tiver certeza de algo que a gente não está vendo para conseguir glorificar a Deus, a gente não tem como se mover no Evangelho. Então, é algo que realmente é indispensável. Tanto é que ele é o mecanismo da salvação, né? É pela graça, mas é mediante a fé. Porque se nós não tivermos essa crença, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue obedecer, a gente não consegue seguir. Então, algo não dá para se desvencilhar do outro. E tudo isso tem a ver com os olhos, né? Que, tipo, você não está vendo, mas crê. E isso vai fazer com que você consiga, na hora de Deus, enxergar. Esse foi o pensamento Sim. que eu consegui ter desse texto. Amém. Uau, amém. Glória a Deus, mais isso aí. A Ana levantou. Pode abrir, Ana. Ai, gente. Então, o que eu achei interessante a ligação dos textos, né, é que a gente às vezes tem a fé como algo subjetivo, né? A gente pega aquele versículo isolado, né, o próprio que nós lemos, Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E aí a gente tem a fé como algo subjetivo. E aí os exemplos que a gente vê é que a fé, ela gera algo visível, né? Visível, algo que traz a luz, que é visível aos outros também, assim como ele fala, né, que a candeia não pode ficar escondida, né? Então essa fé ela precisa ser transformada em ações visível, para que não seja algo somente subjetivo. Então, eu creio que o Senhor pode fazer isso, isso e isso. Eu tenho fé para isso, eu tenho fé para crer nessa grande visão, mas isso precisa ser transformado em algo palpável, né? Precisa trazer isso à luz, né? E à luz dos homens, né? Foi o que eu achei muito interessante. Bom. Amém. Glória a Deus. Ana, é isso aí. Fé objetiva, né? Isso daí faz muito sentido com o próprio verso 2 que fala dos fatos que ainda não vem. Então, ou seja, é a certeza, a convicção dos fatos. Então, não é uma coisa subjetiva.
Existe um fato, né? Só que esses fatos nós não vemos com os olhos. Vai lá, Fabiano. Então, Rafa, essa passagem ali dos dois discípulos, né, que não reconheceram o Senhor, acho que ainda está muito viva, né, que há pouco tempo eu vi ela, e trazendo para uma vida prática, né, eu vejo assim que os dois discípulos ali, eles não reconheceram o Senhor, e ele como sendo a luz, né, eles foram reconhecer quando o Senhor partiu o pão. Então, me vem algo assim como se eles só reconheceram o Senhor quando ele fez algo visível e que eles tinham, né, já um conhecimento daquilo, uma percepção daquilo, como se fosse algo reconhecível para eles, quando eles reconheceram o Senhor. Então, trazendo para uma prática, hoje eu vejo que muitas das vezes o Senhor, ele está como pessoa, como situações ao nosso redor e às vezes nós não estamos com tanta essa fé, né, que nós não o reconhecemos ou percebemos ele em diversas fases da nossa vida, em diversas situações. E nós acabamos somente reconhecendo quando algo visível, ele nos faz algo visível. Então, eu vejo assim que, como a Ana falou ali, muitas vezes mesmo nós temos a fé como algo subjetivo mesmo, que nós não reconhecemos o Senhor no momento que Ele se mostra todas as vezes para nós. Uhum. Então, eu vejo que isso é não digo uma falha, né, mas é uma falta, assim, de nós buscarmos mais a Ele para nós podermos exercer dessa fé e reconhecer Ele no momento que Ele se mostra, mesmo sendo algo assim que nós não temos ainda experiência. Até eu queria um testemunho rápido aqui de que aconteceu comigo e com a Silvana no estacionamento do supermercado há poucos dias, que nós estávamos colocando as compras no porta-mala do carro e chegou uma senhora vendendo aquelas gominhas e nós tinha usado o cartão, nós não tinha nada assim de dinheiro para poder ajudar ela ou comprar ali. E daí nós conversamos com ela ali, né? E ela, não tem problema, não tem problema. Eu só tô aqui vendendo o meu doce. E começou a contar a história dela. E no final das contas, até a Silvana lembrou que tinha alguma coisa ali na conta, ajudou ela. Mas no final das contas, ela agradeceu e pediu para orar por nós. E ali no meio do estacionamento orou por nós, mas assim, ó, foi uma oração tão sincera assim que depois no carro eu vinha falando para Silvana, amor, lembra daquela passagem onde perguntam para o Senhor de quando que nós te ajudamos e o Senhor fala no momento que vocês deram de comer, deram de vestir? Eu olhei para ela, eu acho que nós acabamos de viver isso. E algo nesse tipo, para você perceber, é somente através da fé, porque não tem como você. Nós nunca passamos por isso, é algo que nós não tinha essa experiência para poder reconhecer o Senhor ali, a não ser a palavra dele, né? Mas como nossa vida natural, a maioria das vezes nós vivemos através daquilo que nós conhecemos somente, né? Mas é algo nesse sentido, assim, que muitas das vezes nós temos que estar, como o Rafa falou, com os nossos olhos prontos para poder ver a luz que é o Senhor em qualquer momento e qualquer situação que aconteça na nossa vida, né? Amém. Amém, glória a Deus. Fabiano, é isso aí. Que bênção esse testemunho. Faz muito sentido isso. Realmente, o Senhor está ao nosso redor. Se a gente não está nesse estado, a gente não reconhece, né? Que bênção. Quem? A Cris levantou. Deixa eu só falar uma coisa. A Ju, o Carlos, acho que mais alguém entrou aqui que não estava antes. A gente leu um texto e agora a gente está compartilhando sobre esse texto, tá? Então, fiquem à vontade aí em ouvir, em receber que cada um, né, ganhou. E daí, se sentirem também de compartilhar, fique à vontade. Mariane também. Vai lá, Cris, pode abrir. Eu abro. Eu vou pegar o gancho aí do Fabiano. Eu acho que a fé é um exercício diário que a gente tem que ter. Os discípulos, eles andavam com Jesus, viram grandes coisas acontecendo nos olhos deles,
Eles prosseguiram e mesmo assim a fé ainda, às vezes. Então a gente tem que, primeiramente por mim, né? A gente tem que levar isso como um exercício diário. Frequentei uma igreja que na parede da igreja tinha a seguinte frase: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. E é de fato, quando a gente crê que o Senhor pode fazer qualquer coisa, a gente recebe o impossível, que depois a gente fica, nossa, isso aconteceu. A nossa fé falha até quando a gente vai receber, que a gente fica, meu Deus, eu recebi mesmo. Você quer tanto algo, ou de Deus mesmo, ou um amadurecimento em Cristo. Até nisso você tem que crer também, que isso pode acontecer, né? E exercitar isso, se alimentar da palavra, que eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente mergulha aí no mundo espiritual, mais a gente firma a nossa fé. A gente precisa buscar também, né? Para que isso se torne diário e pedra fundamental também na gente. Uhum. Amém, Cris, isso aí. Glória a É um Deus. exercício, é verdade. Eu creio nisso. É insistir, né? Exercitar como um músculo que cresce, né? Que demais, que demais. Quem mais quer compartilhar sobre os textos que a gente leu? Fique à vontade. Pode falar de outra passagem? Claro. Claro. No Mateus 6:22, que fala sobre a parte, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, foi um versículo que eu até fiquei refletindo nessa semana, porque quando eu fui comentar com meu marido sobre alguém e eu estava meio com raiva, eu fiquei pensando 200 mil coisas que a pessoa poderia ter feito de mal. E isso traz trevas para nós, sabe? E a gente tem que ter bons olhos em relação ao outro, ainda que ele tenha defeitos ou falha de caráter, sabe? E para tudo na nossa vida. E eu acho que isso está ligado diretamente à fé. A gente tem que crer nas coisas boas, sabe? No lado bom das pessoas e até mesmo na obra de Cristo, né? Do Espírito Santo nas pessoas. Então, por mais Sim. que aquela pessoa tenha falha de caráter ou queira até me fazer mal de alguma forma, de repente até o que eu falei faz sentido, mas eu não tenho como saber. E já tem tantas pessoas para pensar coisas ruins das outras, de nós mesmos, a gente tem que ter essa mente renovada em Cristo para pensar coisas boas dos nossos irmãos, até mesmo para bendizê-los ao invés de amaldiçoá-los, né? Que entra até o pecado da maledicência que desagrada a Deus. Uhum. Amém, Márcio. Isso aí. Verdade. Obrigado por compartilhar. Amém. Quem Posso mais? falar? Bom, que queria ler um versículo que acho que a gente não estava na lista, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse versículo fala muito comigo, eu acho que complementará tudo que a gente leu aqui, porque ele fala que, antes ele fala, né, pela graça sois salvos, então a fé é pela fé, né, pela graça nós alcançamos a salvação. Mas aqui ele emenda falando que somos criaturas de Deus e em Cristo fomos criados para as boas obras, que ele já mesmo preparou. Então, quantas vezes a gente se movimenta ou deseja fazer o bem de certa forma, gerarmos uma boa obra, uma boa ação, uma obra de justiça, e ainda a gente acha que é por causa do nosso esforço. E esse versículo deixa bem claro que até a boa obra que a gente tem desejo de fazer já foi de antemão preparada para que nós andássemos nela. Então, olha o tamanho desse Deus, né?
que realmente eu entendo como a força de um rio, assim, que a gente tem que ser levado, que muitas vezes a gente quer fazer no esforço, né, na força do nosso braço, e a salvação já vem como o grande choque, né, para as nossas vidas, assim, quando a gente entende que não é por mérito, né, é simplesmente por crer naquilo que ele já fez. E as boas obras também, mas é num viver prático, né? As boas obras requer o dia a dia ali. Então, tudo que vocês falaram, assim, foi muito complementar. Eu escrevi assim, fé, olhos do coração, luz, boas obras barra bom testemunho, para que tudo culmine em glorificar o Pai que está nos céus, né? E, e aí, quando o Fabiano falou, né, sobre o sentar à mesa ali dos discípulos do caminho de Emaús, abriu os olhos do coração deles, é tão incrível, porque o Fabiano falou sobre eles enxergarem o que era invisível, né? E, e o partir do pão, qual foi o ato que abriu os olhos, né? O coração já estava queimando, mas quando que eles entenderam? Acho que todo mundo aqui passa até hoje, mas passou por algum momento com Cristo em que as coisas começavam a incendiar o nosso coração, mas quando nós entendemos quem era o Cristo, era o partir do pão dentro de nós, né? É o nascer de novo. Então, às vezes, em doses homeopáticas, a gente começa a entender, a gente começa o nosso coração queimar, se inclinar para coisas espirituais, mas tem um momento que é o partir do pão, né? Que, tipo, ele é revelado para a gente entende que a gente tem que se entregar para ele, né? Sim. E aí, enquanto o Fabiano falava, me veio isso, assim, né? Esse partir do pão, ele é o próprio Cristo, né? Que quando ele foi morto por nós, ele foi partido, né? A Santa Ceia é essa simbologia. Então, o que que foi? Nada mais é do que o invisível sendo manifestado, né? O Verbo se tornando visível a nós. Então, quando os discípulos enxergaram, eles não estavam só se lembrando ali do momento, talvez, do partir do pão da primeira ceia, a última ceia que teve, mas talvez esse Cristo, né, encarnado. Então, isso é muito forte para mim, porque eu toda vez que eu entendo certas, assim, eu leio, medito nessas coisas, me mostra o tamanho dessa grandiosidade, a grandiosidade desse Deus, e o quanto nós resistimos a esse viver, sabe? Porque a nossa tendência no espírito é simplesmente viver tudo isso. Mas é como se a nossa carne resistisse a entender, né? Resistisse a querer enxergar o que é visível, a querer se fundamentar no que é visível. E então, para mim é sempre um tapa de Deus assim em mim, assim, tipo, não resista, simplesmente viva, porque até as boas obras já estão preparadas de antemão. Então, é muito louco isso para mim. E só para terminar, quando fala, né, se a luz que há em ti são trevas, quantas trevas serão, né? Esse é um versículo que eu sempre tive dificuldade de entender, porque eu penso que trevas é a ausência de luz. Então, como ele pode falar se a luz que há em ti são trevas? Eu sempre tive dificuldade de entender isso, sabe? Mas eu, Acesa, né? mas as trevas é a ausência de luz. E aí o versículo diz: se a luz que há em ti são trevas, ué, mas se a luz que está em mim não há trevas. Mas Entende? essa Mas eu luz não entendo. brilha, né? Então, mas a luz brilha, tipo, na matéria, Sim, na física, sim, mas sim. Então, o que eu ele, ganho aqui é que essa luz é como aquilo que te conduz, né? Porque a luz, ela nos dá direção, ela nos dá clareza. Então, se a luz, né, aquilo que te conduz, né, o lugar para onde você está indo são trevas, quão grandes serão essas trevas, entende? Então, para aqueles discípulos, lá no caminho de Emaús, eu entendo que eles estavam, de certa forma, em trevas, assim, eles não conseguiam enxergar, né? Eles estavam
eles estavam desconectados, né? Mas no momento em que houve o partir do pão, a revelação do Cristo veio e aí passou a ter luz, né? Entende? Passou a ter luz no coração, porque sejam iluminados, Os olhos foram os abertos. olhos foram abertos. Ah, enfim, falei uma salada aqui misturando tudo também, mas é um Não, pouco de mas tudo é. que veio no meu coração. Amém. Amém, gente. Quem mais? Falei que eu tô me segurando aqui, né? Só que entrou depois, a Natália Ribeiro também, aí a gente tá tendo um momento de, a gente chama isso de share, que é o compartilhar. Então, a ideia é que todo mundo aqui se exercite o espírito, né? Assim como a Cris falou, né, de exercitar a fé. Amém. Amém. Quem deseja falar, levanta a mão. Vou compartilhar assim rapidinho o ganho que eu tenho. Eu vou até falar disso no Convergência desse mês, final do ano, que eu acho que é a continuação do que eu falei da última vez. A Pri, ela escreveu aqui, não dá para ver, né? Mas ela escreveu assim: fé igual olhos, igual luz, igual boas obras, igual glória do Pai nos céus, né? Porque, de alguma forma, foi o mapa mental que ela construiu, né? Quando vocês falam. Enquanto a gente lia, né? Por quê? Porque fala da fé, e daí fala dos olhos do coração ser iluminados, fala da nossa luz brilhar diante dos homens através das boas obras, e isso glorifica o Pai. Então, as boas obras é o bom testemunho. Beleza, é isso aí. Agora, tem um ponto-chave que eu acredito que é a revelação para que tudo isso flua de maneira mais objetiva, né? Que é como que os meus olhos veem, como que essa luz brilha. Eu sei que a fé, né, vai abrir os meus olhos e que isso vai gerar uma luz. O próprio texto fala. Vou grifar aqui, ó, só para a gente constatar isso aqui em termos de prática mesmo da revelação. Então tá falando que a fé é a certeza, certo? A certeza do quê? Dos fatos. Quais fatos? Algum fato que gera um bom testemunho, que é boa obra. Daí fala, pela fé, entendemos o quê? Entendemos que o universo foi formado pelo quê? Palavra. Então a chave aqui é a palavra, certo? Então a palavra que manifesta a fé, que faz com que eu enxergue os fatos que não veem e que me gera a possibilidade da obtenção de um bom testemunho. E a fé vem pelo ouvir, né? A palavra. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Vamos ver se faz sentido nos outros textos? Então, eles estavam à mesa, né? E os olhos deles foram abertos, mas os olhos deles foram abertos lá quando o Senhor aqui, ó, começou pelos profetas e toda a escritura, pela palavra. Sim. Você ia grifar alguma coisa ali? Não, enquanto ele nos falava, né? Enquanto ele nos falava, né? Então, palavra, porque a palavra era oral, né? Palavra. Vamos lá, em Efésios? Oro também para que o vosso coração seja iluminado, para que conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, que são as riquezas da glória e herança concedida aos santos, né? E isso faz com que a gente alcance a incomparável grandeza do seu poder que está conosco quando cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em quê? Em Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a palavra. Peço que o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê o espírito de sabedoria e revelação para que a gente tenha o pleno conhecimento dele. Então, como que eu tenho pleno conhecimento de Deus? É em Cristo. Certo? Beleza. O espírito, né? Beleza. Então, Mateus.
para que as boas obras glorifiquem o Pai que está no céu, né? Então, daí fala, vocês são a luz do mundo, né? Então, quem é a luz do mundo? Vocês são a luz do mundo, certo? Nossa, amém. Nós somos a luz do mundo. E daí ele diz assim, ó, é, ilumina, porque que da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. Então, brilhe a luz de vocês. Nós somos a luz do mundo. Beleza, então vamos aqui, ó. Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Para que brilhe Jesus. Quem me segue não anda em trevas, mas você terá a luz da vida. Amém. Então, quem é a luz? A luz é a palavra. Quem é a palavra? O próprio Cristo. E quando esse Cristo que está em mim, a gente leu algum texto que agora eu não estou achando, mas fala que aqui, ó, se a luz que está dentro de vocês, quem que é a luz que está dentro de nós? Cristo. Cristo está dentro de nós. Eu estou indo com o Pai e não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito de Deus em nós é quem? É Cristo. Então, ele é o Verbo, ele é a palavra. João 1. Então, olha que louco isso. Então, quando que a minha vida se torna treva? Quando Cristo que está dentro de mim não brilha diante dos homens. Cara, eu não sei se isso está explodindo aí dentro de vocês, mas dentro de mim isso está explodindo. Por quê? Porque o que é a palavra, né? O que é a palavra, meu? A palavra é o Cristo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida já não vivo de outra forma, eu vivo pela fé. Então, eu tenho aqui uma fórmula, né? Eu posso explicar agora para qualquer pessoa o, como viver isso. A fé é o quê? É Cristo e a palavra sendo realidade para mim. E quando é realidade para mim, essa palavra brilha, porque quando essa luz que está em mim, ela brilha, a glória do Pai é expressa. Por quê? Porque eu não posso pegar essa luz e colocar debaixo da mesa, entendeu? Debaixo da cama, né? Então, o que é a palavra? A palavra é Cristo. Vamos traduzir? Nos dias atuais, em termos práticos, a palavra, que é Cristo, ela se manifesta como? Através das Escrituras, através da promessa e através da realidade do Espírito. Essas são as três expressões de Cristo em nós. Então, sempre nós vamos ter diante de nós duas fontes. O fato visível, que é muitas vezes a natureza terrena que os nossos olhos podem ver, e existe o que está escrito em Hebreus 11, que é o fato que não se vê com os olhos ocular, mas no espírito os meus olhos do coração são iluminados. O que é o meu olho do coração? É o meu entendimento da realidade desses fatos. E daí eu produzo as boas obras, que é o bom testemunho. E eu me movo pela palavra. E daí eu trago à existência o que é invisível. Isso é papo de louco, né? Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar agora com vocês. Benção, né? Não, muito legal. E aí o versículo que você voltou fala, volta lá, amor, dos olhos serem a lâmpada. Olhos serem a lâmpada, Mateus Mateus. 6. Os olhos são a lâmpada. Eu acho que vem de resposta ao que eu tinha feito a pergunta. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então, os olhos são a lâmpadas. Eu posso ter bons olhos, certo? Que é o que fala aqui. Se os olhos forem bons, ou seja, se
Meu Condição. corpo será cheio de luz. Logo, gerarei boas obras, bom testemunho. Sim, Mas comportar. se os olhos forem maus, ou seja, há uma possibilidade dessa lâmpada ser má, que o olho é lâmpada. Se o olho for uma lâmpada mal, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a lâmpada, vai, a lamparina que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Então, isso é muito louco, assim, porque é uma linha muito tênue. Ora, a gente pode estar realmente gerando um bom testemunho, andando em boas obras, ora a gente pode estar tendo más obras e andando num mau testemunho. Entende? Sim, é sempre isso. Nossa vida é sobre isso. Testemunho que glorifica a Deus, envergonha o inferno, ou um testemunho que faz a gente andar nas trevas. Eu acho que o bom e o mal nesse aspecto é de fato a origem, né? Os olhos bons é os olhos do coração, que é o entendimento da Sim, realidade, consciência, né? consciência no espírito. E Faz aí, o que sentido, que gente? Vocês seria? ficaram quietos É, a agora, gente está aqui, meu? ó, A debatendo, gente já tá gente. aqui, ó. E o que que seria o olho mau? O olho mau talvez seria a falta de fé, Olho mal é você olhar pelo que é fato humano. exatamente por Eu você, não, eu não me relaciono com a palavra, com a promessa e com o espírito. exatamente. Não olhar com Ah, os olhos da fé. exatamente. Vai lá, dá 7 voltas em Jericó. Você tá doido? Tô olhando com os olhos visíveis, Hum. ocular. Ai, dá um passo aí, o mar vai se abrir. Meu Deus, mas não dá. É, Gente, isso é tão é um forte para mim. contraponto absurdo. Ai, Jesus É o amado. inverso, né? Queria acrescentar sobre isso, que me veio, é que a fé está muito ligada à obediência, que o Rafa acabou de dar alguns Total. exemplos, né? A fé, se você não tiver total obediência no que Deus te dá, a fé também não é concluída 100%, né? Você também não Perfeito, consegue Pri. atingir. É exatamente isso. Porque o que eu ia falar é isso, né? Às vezes a gente fala mau testemunho ou uma má obra, a gente imagina algo cabuloso. Mas, na verdade, o fato de você andar pelo que você vê já é uma má obra. É isso que tá me chocando aqui. O que a gente chama de mau Tipo, testemunho hoje no cristianismo é um a gente aspecto imagina. moral, né? Não é espiritual. Não, isso é muito louco. É Por muito exemplo, Deus louco. Isso é fala, muito louco. creia. Aí eu, não, eu vou esperar a segurança humana. Eu tô andando num mau testemunho. Jesus amado, tenha misericórdia da minha vida. Vai lá, Fabi, levantou a Glória mão. a Pri, Jesus tem misericórdia da minha vida. Mas é de todos nós que estamos no mesmo barco. Hum. Fabi, acho que você está falando com o áudio desligado. Liga aí. Queremos te ouvir. Não, eu tava falando que Efésios 1 tem me pego bastante, assim, esse ano, né? Aí a Pri tá falando esse negócio de olhar. Aí, primeiro, no 17, ele fala que para que a gente tenha o espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele, né, e da vontade dele. E aí, talvez, tipo, se a gente tiver um pouco, talvez ajude a gente a olhar com os olhos iluminados, né? Acho que talvez ajude, né, a gente ter um pouco desse pleno conhecimento dele e da revelação e da vontade, né? Não sei. Sim, é isso aí. Pleno É conhecimento isso. dele. É o quê? A realidade da palavra, do Espírito e da promessa. Tipo assim, não significa saber tudo sobre a palavra, mas ter certeza no que nós já sabemos. Isso é o pleno conhecimento. E a obediência, como a Cristiane Pegou, falou. gente? Isso é forte, porque sempre que a gente lê esses textos, né, com a nossa vida assim cotidiana e muitas assim até beira na inocência, a gente lê, eu oro para que a revelação do pleno conhecimento de Deus. A gente pensa tipo quase o Senhor voltando e nós conhecendo Ele ali face a face perfeitamente, e tal. Não é isso. Se fosse Paulo não falava isso. Ele está falando, eu oro para vocês agora. Então, para quê? Para que vocês tenham essa revelação do pleno conhecimento. É o quê? A palavra, o pleno conhecimento do que está
sendo revelada agora, né? Uhum. O entendimento pleno do que eu já vejo na palavra. Forte, né? Forte. Quem mais, ó? Meriane, Nath, Carlos, Ju, se vocês quiserem, o Robson também entrou depois aí, fiquem à vontade. Se vocês quiserem também ficar mais de ouvinte, eu vou só aqui, né, dar os estímulos para que a gente funcione aqui. Tremendo. Nossa, isso é muito forte. Glória a Deus. O que que o senhor está fazendo aqui, gente? Quebrando tudo. Ele está nos dando conhecimento. Ele É. está abrindo os nossos olhos. Ele está nos dando sabedoria. Está revelando essa realidade, entendeu? E agora é mais objetivo. Sim. Robson falou, só estou recebendo. A Ju quer falar. Vai lá, Ju. Pode abrir. Eu gosto muito dessa passagem, sabe, de ser sal e, e luz na terra, porque e dos dois discípulos também, caminhando, que só reconhece Cristo quando parte pão, porque elas são tão fortes, tão reais assim, que se a gente parar para pensar o que é ser sal e luz na terra, a gente não tem discernimento do que Cristo nos pede, sabe? Eu associo muito essa passagem com uma oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver treva, que eu leve a luz, e é realmente ser instrumento de Deus aqui, de uma forma que Ele conduz, da forma que Ele quiser conduzir. Então, eu gosto muito dessa passagem, e hoje, por conexão de Deus, eu vivo essa passagem, vivi essa passagem hoje. Experimentei ser instrumento na mão do Senhor. Uau. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ju. E esse pequeno? É pequeno, não é? É um pequeno, é Pedro. Pedro aí, ó. Oh, que Pedro, tu lindo. és pedra, Pedro. Ele Tu é és Pedro. lindo, que lindo. Amém, Domênica. Manda ver. Será que eu fontes não consigo falar? Mas eu acho que é muito do que Cris falou e do que quem falou agora no final, não sei se foi Fabiane, que é realmente estar preparado e obedecer, né? Eu acho que quando você tem um direcionamento é obedecer. Eu assim, já passei, estou ultimamente passando por vários momentos onde realmente eu vejo assim, faz isso e eu vamos fazer. Digo pro meu marido, vamos fazer, o caminho é esse. Ele diz, tem certeza? Eu digo, tenho, vamos. É isso aí. Então a gente está obedecendo e cada vez a gente está vendo o agir de Deus, né? Que é bem como o Rafa disse, é pela fé mesmo, é obedecer e ouvir, se posicionar, né? Eu acho que você se posicionar há um tempo também eu venho partindo pão, né? Participando da ceia diariamente e isso está fazendo vários, assim, eu estou vendo mesmo a agir de Deus na vida da gente. E abrindo os olhos, né? Então, é bem Sim. por aí. Tem vários testemunhos aí, se eu for falar, vou passar a noite aqui. Amém. Mas é mais por aí. Amém, mas é isso. Eu acho que só um comentário, né? Sempre que quando você recebe uma direção, né? Daí é obedecer, né? Agora, esse entendimento prático, didático dessa construção da nossa vida na fé, ela também não é somente sobre obedecer, mas é sobre confiar naquilo que já está escrito ou dito. Por quê? Não sei quem começou a falar isso, foi acho que a Cris, né? Ela falou, pô, mas a gente muitas vezes passa por oscilações, normal, né? Nós temos essa constância, inconstância, né? Agora, quando eu entendo essa didática prática, eu vou me policiar, porque se alguma coisa, né, tá me fazendo enxergar somente com os olhos, né, oculares e tá me inquietando e tá me dando dúvida e tá gerando fruto de uma natureza terrena, eu sabendo disso, eu já vou reverter. Não, qual é a realidade? Existe uma realidade que não é o que o olho está vendo.
Daí eu vou voltar para a palavra, para a promessa e para o Espírito. Então, o que que o Senhor já me falou? O que que a palavra diz a respeito? O que que a promessa que eu tenho sobre isso? E daí, isso gera de novo esse estado, né? Que é um estado, né? Se a gente tivesse que traduzir mesmo, é um estado. É estado de consciência elevada, onde não há impossíveis. Isso é fé. Vai lá, Ana. Falando sobre o nome do nenenzinho aí, né, Pedro, e toda essa conversa sobre a obediência, sobre a palavra, eu lembrei da passagem onde Pedro, ele estava pescando, né, e não conseguiu ali durante toda a noite, Jesus, né, dá uma palavra para eles, e ele ali, aos olhos humanos, a luz dele, vamos dizer assim, trazendo em relação à luz, a luz dele estava apagada, mas sobre aquela palavra, ele fala, né, sobre a tua palavra eu irei, ali ele age por obediência, e vamos dizer que essa luz é acesa e se transforma em um fato, se transforma não, já era um fato porque Jesus já tinha falado, mas se transforma em uma ação visível a todos, que é aquilo que a gente está falando, né? A fé se transformar em ação visível a todos. E aí eu me Sim. E aí eu me recordei dessa palavra e a questão da oscilação, né? Em um outro momento, quando ele anda sobre as águas, ele também vai em obediência a uma palavra. Jesus diz, vem, e ele anda sobre as águas. Só que nesses momentos de oscilações que todos nós temos, né? Ele começa a duvidar daquilo, né? Daquela É, direção, e como a dúvida vem porque ele olha para o vento, para a tempestade. Ele olha. exato. Né? E aí ele perde essa direção, como a Pri estava falando, né? Que essa luz é a direção que vem de Deus, né? Ele tira os olhos daquela direção a qual o Senhor tinha dado para ele. E aí ele oscila, né? Começa a duvidar. E a gente conhece a história, né? Então acho que essas passagens traz muito, representa muito isso que a gente está falando, né? Uau. Amém, gente. Glória a Deus. Ó, vamos fluindo mais, mas eu esqueci de mencionar, né? Acaba que já virou uma prática aqui e eu esqueci de mencionar, mas nesses momentos de partir o pão, a gente gosta de fato partir o pão. Então eu tô aqui com um pãozinho e um vinho, né? Então, quem puder aí separar rapidinho o pão e um cálice, se você eventualmente não tem vinho, tiver um suco, ou se você não tiver, porque você não se preparou, pega algum elemento só para a gente representar isso, né? Só para a gente partir o pão junto aqui. Se você quiser ir lá, né? Enquanto a gente faz esse momento, fica à vontade, tá? Mas a gente gosta de ter esse momento para simbolizar o que é essa realidade, né? De partir o pão. Partiu o pão, comeram e os olhos se abriram. Quem é o pão? Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quando eu como do pão, que é a palavra, os meus olhos se abrem. Uau, tipo, muito forte. Gente, isso aqui é muito forte, assim. Eu gostaria de verdade que, assim, você ruminasse sobre isso esse mês, nesse final de ano. Eu quero te encorajar, assim, do fundo do coração mesmo do Senhor, que não seja só um encontro. Não é por conta de. Você viu aqui, ó, o que que a gente fez hoje, gente? A gente só partiu o pão, né? Só partimos o pão. Aí, que gerou isso aqui? Então, que isso realmente seja uma prática, como a Cris falou, um exercício no espírito. A gente vê que esses homens que foram chamados de heróis da fé, eles obtiveram um bom testemunho. Né? Muitas vezes passando por situação ali de vida e de morte, né? Porque é tão louco esse texto, porque do mesmo jeito que fala que pela fé um foi liberto, livre da morte, o outro pela fé morreu. Olha isso. Então não é sobre essas coisas que a gente acha, entendeu? É sobre o testemunho. Então existe um testemunho. Assim, eu vou falar mais no Convergência sobre isso. Mas a gente muitas vezes, quando lê esses textos isolados e a gente não pega esse cerne, a gente ainda fica muito assim: ah, não, eu vou ter fé. Ah, eu vou ter isso. A gente, tipo assim, como se fosse
Ai, vamos acreditar no positivo, no negativo e tal. Não é só isso, transcende, é a questão de produzir um testemunho, entendeu? O testemunho é a glória de Deus, é a glória do Pai. Então, o que é o testemunho? É aquilo que a Pri ela leu em Efésios 2, porque nós fomos feitos em Cristo para obras que Ele de antemão preparou para que a gente andasse nela. Então, o que que é essas obras que Ele preparou de antemão? É o testemunho que ele deseja que cada um produza aqui na terra. Ele já preparou um testemunho, ele já preparou um plano, já foi predestinado isso, entendeu? Então, quando eu entendo isso, cara, o Senhor está me dando a oportunidade de produzir um testemunho. E vocês vão, entendendo isso, desejar no Espírito serem o quê? Produtores de testemunho. Para a glória do Pai, amém? Amém. Vamos orar então? Muito gostoso hoje, né? Amém. A Domênica falou, vai ser dia 29. Isso vai ser na última sexta do mês, 29. Isso mesmo, vou fazer. Amém. Então, pegar o pão e o cálice, vamos orar? A palavra fala que o Senhor, né, naquela noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e o cálice, e daí ele pegou o pão e dando graças, ele partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós, né? Que a gente, todas as vezes que partir, a gente faça isso em memória dele. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão. Obrigado, Senhor, por esse momento que a gente está agora, de fato, partindo um pão, Senhor, e um cálice, Senhor, para trazer o Senhor em memória. Nós queremos comer desse pão, como aqueles discípulos lá de Emaús, que eles comeram o pão, os olhos foram abertos e o coração começou a queimar. Então, que a gente possa, Senhor, fazer isso mesmo, se alimentando do próprio Cristo aqui. Nós comemos do próprio Cristo, nós bebemos do próprio Cristo, nós comemos do Senhor. Nós queremos nos alimentar da realidade. Todos os dias nós queremos comer do Senhor, nós queremos viver do Senhor. Que o Senhor seja essa realidade, Senhor. Então, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão. Obrigado porque o Senhor foi partido antes aqui, Senhor, através das suas escrituras e da sua realidade. Então, nós te damos honra, te damos glória e todo louvor. Amém. Vamos comer o pão? Amém. 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 Vamos tomar já do cálice também, celebrando essa vida de Deus dentro de nós e nos unindo num só corpo aqui, como corpo do Senhor. Também tomamos pelos irmãos da igreja perseguida, que somos um com eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Uau, que demais, gente. Não sei vocês, eu tava até assim um pouquinho cansado, fui renovado nessa noite. Tô a fim de fazer uma vigília. Deus abençoe, gente, vocês. Eu vou encorajar vocês a fazerem uma coisinha. Quem tiver mais 10 minutinhos, eu vou fazer aqui as salas simultâneas. E daí vai ser bem rápido, assim, tipo, 3 pessoas em cada sala e tal. E daí, se vocês tiverem alguma situação que vocês gostariam de abrir para, né, um orar pelo outro, abre, né? Olha, eu gostaria de abrir essa vulnerabilidade, essa situação, e daí a gente faz esse exercício de um orar pelo outro, tá bom? Daí a gente nem vai voltar para a sala principal, tá? A gente já encerra, vou deixar as salas para vocês fluírem, tá bom? Quem não tiver um pedido de oração, entra para orar então por alguém, tá? Quem não puder ficar, não tem problema, tá? Então, Elaine, ora aí para a gente encerrar então esse encontro, você que está assistindo a gravação,
Deus abençoe vocês. Não deixe saber como foi aí comer deste pão. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse banquete, Senhor, Amém. que fortaleceu os nossos corações. Eu vi, Senhor, todos os elementos que nós comentamos na passagem do cego Bartimeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós clamamos, Senhor, que nós possamos ver, Senhor. Ele pediu sem rodeios. Alguns, antes de serem curados, falaram: se tu queres, se tu podes, mas ele ousadamente falou: que eu veja. E o Senhor, com toda a autoridade, no poder da tua palavra, Senhor, vê. E o Senhor operou ali algo que transcendeu a sua própria vida, porque o seu testemunho alcançou todo aquele povo. E nós te agradecemos, Senhor, porque na simplicidade da tua palavra nós temos chaves importantes para abrir o nosso entendimento. E certamente ele já via, antes de receber aquela cura física, os olhos do entendimento dele já haviam sido abertos, Sim. porque ele clamava a ti, Senhor. Já com a revelação de que tu eras, Senhor, poderoso para operar na vida física dele, mas espiritualmente ele já havia recebido o entendimento, a revelação. Nós clamamos, Jesus, que nós possamos te ver como tu és. Nós queremos alcançar um novo nível de entendimento, de revelação da tua Sim. pessoa, da tua glória, do teu poder, Senhor. Abre os olhos dos nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Sim. Nosso clamor hoje é esse, Senhor, que nós possamos te ver. Aumenta a nossa fé, Senhor. Como o Senhor disse a Bartimeu, a tua fé te salvou. Senhor, pela fé nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor já liberou a nosso respeito, Senhor, quando o teu corpo foi partido. Nós celebramos, Senhor, a tua morte, a tua ressurreição até que tu venhas, Senhor, e nós clamamos: Maranata, Senhor, ora vem, Sim, Senhor Jesus, mas Jesus. cumpre em nós e através de nós tudo que o Senhor tem, até que esse grande dia venha, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por este tempo precioso, maravilhoso, e que tudo aquilo que recebemos como semente, Senhor, continue a germinar no nosso coração, ampliando o nosso entendimento, Senhor, a revelação de quem tu és, Senhor, de ti mesmo em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.